alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico, texto de 1916. Esse texto, curiosamente, ele não é tão popular a partir do seu título, mas sim a partir de uma exceção. Porque Freud cria 3 seções durante o texto e a gente vai falar um pouco delas, e a segunda, especialmente, é que se tornou tão popular. E vocês vão compreender por razões óbvias. Bom, então a primeira, tipos de caráter, que chegam ao consultório, ok? Freud diz de as exceções, quando a pessoa se acha uma exceção, por que aquilo acontece com ela, isso serve para todos, mas não serve para mim, enfim. E aí Freud tenta compreender por que a pessoa se posiciona dessa maneira, por que a pessoa parte desse pressuposto, né? Quando na verdade o trabalho analítico leva a uma outra constatação. Nós não somos exceções, ao contrário, somos só mais um. Mas para algumas pessoas, sentir-se exceção é uma coisa interessante, uma coisa quase como uma defesa. E aí Freud demonstra nesse texto, até com um pouco de humor, que menos, não somos exceções. A última sessão são a sensação de culpa de criminosos, né, que aqui na nossa língua, na nossa cultura, especialmente no meio policial, diz: o criminoso sempre retorna ao local do crime, né, corroborando a hipótese de Freud, e Freud tenta dizer da questão da culpa inconsciente, de como o sujeito retorna a, entre aspas, claro, a um local, uma situação, um episódio na qual comprova-se a culpa e o seu ato. Então, Freud fala desse sentimento de culpa, do arrependimento, etc. E de fato é algo que ocorre no trabalho psicanalítico. Bom, essas são as 2 sessões, a primeira e a terceira, e agora, obviamente, eu vou falar da segunda, que Freud chama de arruinados pelo êxito. Isso é bastante interessante. A tradução em espanhol ficou linda. Aqueles que sucumbem ao sucesso, ou seja, existem pessoas que não conseguem ter sucesso, que não conseguem ter êxito, que se boicotam inconscientemente para impedir a realização ou a finalização de algo que significa sucesso ou que significa êxito em qualquer empreitada. Trazendo para a realidade, o sujeito faz uma entrevista para emprego, ele está precisando de um emprego, ele vai bem na primeira entrevista, depois tem a segunda entrevista, ele vai muito bem, aí tem uma terceira entrevista que já é com o diretor da área e ele assume o compromisso de estar na empresa 8 da manhã, o diretor vai chegar e já vai fazer a entrevista com ele. E ele diz: não, estarei aí, é muito importante esse emprego. Ele chega em casa e fica muito feliz: puxa, consegui um emprego, caramba, algo que eu sempre quis. E no outro dia ele esquece de pôr o relógio para despertar. Hoje, atualmente, o celular, ele não põe o celular para despertar e ele acorda 8h05. Qualquer pessoa poderia dizer: não, mas Leandro, ele só esqueceu, não foi nada. Não. Para Freud, esse é um belo exemplo de alguém que não se permite ter êxito ou ter sucesso, e o inconsciente impediu essa pessoa hipotética de que ela colocasse o celular para despertar, ou despertador, não sei se alguém ainda tem despertador, mas enfim, o inconsciente agiu para que ele não tenha sucesso. E por que ele não pode ter sucesso? Porque o seu superego não o permitiria. Pode ser por avançar para além do pai, pode ser porque ele não se acha merecedor, enfim, esse é um fenômeno bastante comum no consultório psicanalítico. É curioso que Freud traga dessa maneira nesse texto, né, alguns tipos de caráter. Eu acho muito interessante como ele usa a expressão tipos de caráter. Mas esse é um texto de 1916, hoje nós estamos em 2021, 105 anos, nada mudou. É difícil lidar com o êxito, é difícil lidar com o sucesso.